iniciar falando sobre a composição atmosférica, onde os objetivos de aprendizagem são conhecer a composição atmosférica da Terra, seus gases e outros componentes. Bom, quando a gente olha para o céu, aparentemente não vemos nada, certo? Mas, se olharmos em mais detalhe, nós vemos as nuvens, que são compostas por água no estado sólido e líquido. A gente vai ver em mais detalhe na aula de água na atmosfera. E também, especialmente em grandes centros urbanos, então como é o caso dessa imagem aqui, no município de São Paulo, a gente consegue ver essa camada mais escura próximo à superfície, que é um acúmulo de poluentes atmosféricos por conta de uma camada de inversão térmica. Bom, então, claramente a atmosfera terrestre, ela tem uma composição e ela é dada, então, através dessa tabela nós conseguimos observar a composição média da atmosfera seca abaixo de 25 quilômetros. Tá? Então, 78% do volume da atmosfera é composta de nitrogênio e quase 21% é composta por oxigênio. Então, nitrogênio e oxigênio corresponde a cerca de 99% do volume da atmosfera. E os demais gases, todos que estão em concentração menor do que 1%, são os denominados gases traços. E aí nós temos o argônio, com quase 1% de concentração, dióxido de carbono, dentre outros. Bom, quando a gente fala em termos de composição média da atmosfera, não se leva em conta o vapor de água, justamente porque ele é bastante variável ao longo do globo. Então, o vapor de água ele vai ser função da temperatura do ar e da disponibilidade de água em superfície. Então, nas regiões tropicais, o vapor de água ele chega a 4% do volume da atmosfera, enquanto nas regiões frias, essa concentração ela tende a ser menor do que 1%. Bom, falando um pouco sobre o nitrogênio e o oxigênio, eles são relativamente constantes nos primeiros 100 quilômetros. Apesar disso, apesar deles terem uma grande concentração na atmosfera, tanto o nitrogênio quanto o oxigênio eles possuem pouca importância climática, ou seja, eles participam muito pouco dos processos na atmosfera terrestre, os processos físicos e químicos na atmosfera terrestre. O nitrogênio, o gás nitrogênio, ele apresenta esse grande volume justamente por ele ter algumas propriedades. Uma delas é ele ser volátil, então a temperatura ambiente ele vai estar no estado gasoso. Além disso, ele não é reativo e é muito estável na presença de radiação solar. Bom, aí falando sobre o dióxido de carbono, o ozônio e o metano, todos estes são gases de efeito estufa. Obviamente, aqui nós não temos a lista de todos os gases que compõem a atmosfera terrestre, né? Nós temos alguns. Então, aqui nós temos alguns dos gases de efeito estufa que compõem, né, a atmosfera terrestre. Bom, os gases de efeito estufa a gente vai ver em mais detalhes no módulo 3, radiação solar e terrestre. Os gases de efeito estufa eles têm a propriedade de absorver a radiação terrestre e aquecer a atmosfera adjacente. Então, graças à existência dos gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta é de 15 graus Celsius e não menos 18 graus Celsius, que seria sem a presença destes gases. E aí, falando um pouco sobre o dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, então uma das principais fontes de CO2 na atmosfera terrestre é o interior da Terra.
Então aqui nesta figura a gente consegue observar que nessa linha em vermelho nós temos o limite de placas tectônicas. Nessa região a gente vai ter uma divergência de placas tectônicas, que é justamente uma região com grande atividade vulcânica. E essa atividade é que vai emitir grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Nós também temos como fonte de CO2 a respiração da biota, então nós estamos vendo aí duas fontes naturais de CO2 atmosférico, mas nós também temos as fontes antropogênicas, principalmente através da queima de combustíveis fósseis, que são carvão mineral, gás natural e petróleo. Bom, aí o metano também é um gás de efeito estufa, e uma das principais fontes de metano na atmosfera terrestre são os processos anaeróbicos. Tem um artigo publicado em 2017 na Nature que mostra que a Amazônia é uma das principais fontes emissoras de metano do mundo, né? Então, por que isso acontece? Durante a estação seca, que é quando a zona de convergência intertropical, a gente vai ver isso mais para frente em sistemas atmosféricos na disciplina, então este sistema atmosférico está deslocado para norte, então nós temos a estação seca na região amazônica. Então, as áreas que antes eram alagadas, elas são invadidas por ervas e gramíneas. E aí, quando tem a estação chuvosa, então o nível das águas volta a subir e a vegetação submersa, ela morre, produzindo metano através da decomposição. E aí, então, nesse processo é que é emitido o metano na atmosfera. Bom, ainda, né? Nós temos outras fontes, como aterros sanitários e lixões, a fermentação entérica em animais, então nada mais é do que o pum, né, dos animais. O Brasil, como o maior produtor de bovinos do mundo, então ele também é o maior emissor de metano por esta fonte. Nós também temos queimada de biomassa, extração de carvão e óleo e também as térmicas, que são os cupins. Então, todas estas, então a gente pode ver que metano a gente vai ter tanto fontes naturais quanto fontes antropogênicas. Bom, outro gás constituinte da atmosfera terrestre, que também é um gás de efeito estufa, é o ozônio. O ozônio ele é um poluente secundário, justamente por ele não ser emitido diretamente da fonte, mas ser formado a partir da reação química de outros poluentes atmosféricos. Então as fontes, né, o ozônio forma-se através de reações químicas complexas que acontecem entre o dióxido de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, sempre na presença de radiação solar. Então, estes poluentes necessários para a reação química e da interação com a radiação solar, estes poluentes, então, eles vão ser emitidos principalmente através da queima de combustíveis fósseis, volatização de combustíveis e criação de animais e na agricultura. Bom, nas grandes cidades, o que acontece? Os óxidos nitrosos, ao invés de reagirem com o ozônio, eles vão reagir com os compostos orgânicos voláteis, que são hidrocarbonetos leves, aldeídos, cetonas e álcools. Bom, então, o ozônio acaba acumulando na atmosfera. E aí, com esse acúmulo de ozônio na atmosfera, é que se forma a névoa fotoquímica ou smog fotoquímico, que está especialmente associado à poluição atmosférica por ozônio e outros compostos originados por reações fotoquímicas na presença de radiação solar. Bom, então aqui nós temos uma imagem
da cidade universitária, do campus da USP. Então a gente consegue observar um dia de céu limpo e a foto tirada exatamente no mesmo local, só que com névoa fotoquímica. Bom, e o acúmulo de ozônio na troposfera, próximo à superfície terrestre, ele pode causar alguns problemas na saúde humana. Então, ele pode irritar os olhos, pode gerar congestão nasal, asma, danos nos pulmões e tosses. Também pode gerar dores de cabeça e dores no peito. Bom, mas a gente ouve tanto falar da camada de ozônio, que ela é tão boa, né, que ela é imprescindível para a vida no planeta. E por que eu estou falando que o ozônio ele é danoso, né, especialmente para o ser humano? Bom, a gente precisa, antes de tudo, diferenciar o ozônio da troposfera, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que é a camada mais próxima da superfície terrestre, com o ozônio da estratosfera. Então, a gente vê aqui mais próximo da superfície o ozônio da troposfera e aqui entre 15 e 35 quilômetros de altitude, mas mais ou menos em 20, 25 quilômetros de altitude, esse aumento da concentração de ozônio, que é o ozônio estratosférico. Bom, então o ozônio da estratosfera, tá, dessa camada aqui, entre mais ou menos 15 e 35 quilômetros de altura, então aqui é o que a gente chama de bom ozônio, tá? Então aqui nós vamos ter 90% do ozônio da atmosfera terrestre e esse ozônio vai filtrar os raios UVB. Já o ozônio na troposfera, que é esse ozônio mais próximo da superfície terrestre, é o que a gente chama de mau ozônio por ser tóxico. Então ele gera danos à saúde e à vegetação e, como a gente viu anteriormente, né, ele forma a névoa fotoquímica ou smog fotoquímico. Bom, a importância então da camada de ozônio em filtrar a radiação UVB é porque a exposição humana a esse tipo de radiação aumenta riscos de câncer de pele, catarata, enfraquece o sistema imunológico, danifica plantas, organismos unicelulares e ecossistemas aquáticos. Então o ozônio ele é imprescindível, né, para a vida no planeta. Bom, e aí o último gás de efeito estufa que eu vou mencionar aqui para vocês e que compõe a atmosfera terrestre é o vapor de água, que nada mais é do que o principal gás de efeito estufa da atmosfera terrestre. Bom, não se fala tanto no vapor de água justamente por ele ser constante na atmosfera terrestre, então ele evapora dos corpos aquosos, especialmente dos oceanos, e precipita sobre os continentes. Então, ele possui um processo cíclico no sistema terrestre. Nós também temos o dióxido de nitrogênio, ou NO2, que também compõe a atmosfera terrestre. Então ele é um gás poluente com ação altamente oxidante e a sua presença na atmosfera é fator-chave na formação do ozônio troposférico, como a gente acabou de ver. Então, como fonte do dióxido de nitrogênio, então nós temos os processos de combustão em fontes móveis e fixas, além de raias. Bom, os poluentes que são emitidos por fonte humana, especialmente os óxidos de enxofre e de nitrogênio, eles são retirados da atmosfera por deposição seca ou úmida. E quando a deposição ela é úmida, então a atmosfera ela é lavada pela água da chuva, então nós temos a formação de chuva ácida. Bom, naturalmente a chuva ela é ligeiramente ácida, com pH em torno de 5,6, justamente por o CO2 se dissolver
nas gotas de chuva, formando assim o ácido carbônico. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma deterioração de mármore na Alemanha. Então aqui em 1908 a gente consegue ver, né, essa estátua nitidamente, e já em 1969, sob a ação de muitos anos, né, de chuva ácida. Bom, além de gases na atmosfera, a atmosfera terrestre também é composta por aerossóis. Os aerossóis são pequenas partículas sólidas ou líquidas que estão em suspensão na atmosfera. Elas ficam em suspensão na atmosfera justamente por conta do seu reduzido tamanho. Bom, exemplos, né, de aerossóis, então nós temos a poeira, que é suspensa ou por erupções vulcânicas, vento ou veículos, partículas de sal, que vêm dos oceanos, bioaerossóis, como por exemplo os pólens, esporos e micro-organismos, então bactérias e fungos também são aerossóis, e fumaça de origem de queimadas, escapamento de automóveis ou chaminés industriais. Então todas estas são fontes de aerossóis, e a gente pode ver que são fontes tanto naturais quanto fontes antropogênicas. Bom, os aerossóis eles possuem um papel muito importante no clima, especialmente por dois fatores. Um é o balanço de radiação, que a gente vai falar mais em detalhe daqui a pouco, e o outro é através que os aerossóis eles atuam como núcleo de condensação. Quando a gente for falar de água na atmosfera, a gente vai falar em mais detalhes sobre os núcleos de condensação, mas nada mais são do que superfícies necessárias para que haja a condensação do vapor de água da atmosfera para a formação da gota de chuva. Tá? Então a gota de chuva, a chuva em si, ela não consegue se formar na atmosfera sem os núcleos de condensação. Bom, em relação ao balanço de energia ou balanço de radiação, os aerossóis, na sua grande maioria, eles atuam de forma a refletir a radiação solar incidente. Então, a radiação solar chega, encontra a partícula, encontra o aerossol e ela é refletida por essa partícula. Tá? Então, isso faz com que uma menor quantidade de radiação solar chegue na superfície terrestre e, como consequência, haja um resfriamento. Mas existem alguns tipos de aerossóis, que é o caso do black carbon, ou carbono negro, em que ele tem a propriedade de absorver a radiação solar. E aí, como consequência, ele aquece a atmosfera adjacente. Tá? Mas, no geral, a grande maioria dos aerossóis, eles vão ter um efeito de resfriamento da atmosfera terrestre, justamente por refletir a radiação solar incidente. Bom, e aí um exemplo, né, são os vulcões. Os vulcões, apesar de a gente ter visto que eles emitem uma grande quantidade de CO2 atmosférico, que é um gás de efeito estufa, então ele vai ter a propriedade de aquecer a atmosfera, isso ocorre numa escala de tempo bastante curta, tá? Então, tem atividade vulcânica, emite CO2, mas também ele vai emitir aerossóis. Num primeiro momento existe um aquecimento por conta do efeito de gás de efeito estufa do CO2, aquece a atmosfera adjacente, mas numa escala de 1 ano, 2 anos, o efeito dominante vai ser dos aerossóis. Então, o que vai acontecer? Grande quantidade de aerossóis na atmosfera emitidas pela atividade vulcânica vai fazer com que a radiação solar incidente seja refletida. E aí, a gente consegue observar, por exemplo, através desse gráfico de anomalia da temperatura do ar média global, onde desde 1900 até os dias atuais se observa uma tendência de aumento da temperatura média global, mas que em alguns casos existe uma redução da temperatura média global, e isso está associado especialmente
a grandes erupções vulcânicas. Tá? Bom, aí aqui nós temos essa informação que nos últimos 100 anos as principais erupções causaram resfriamento global hemisférico de meio a 1 grau Celsius no ano seguinte ao evento. Bom, aqui nesta imagem, então nós temos a distribuição global de aerossóis. Então em laranja nós temos a poeira, em verde nós temos fumaça de queimada, em azul, especialmente aqui sobre os oceanos, nós temos o sal marinho, e em branco, aqui, nós temos partículas de sulfato de vulcões, mas especialmente de combustíveis fósseis. Bom, eu vou mostrar a animação aqui para vocês. Aqui. Não. Bom, então a gente consegue observar que esses aerossóis, eles não ficam estáticos sobre o globo, ou seja, eles se movimentam à medida em que sistemas atmosféricos e a circulação atmosférica atuam. Então, por exemplo, aqui em azul nós temos o sal marinho, né, partículas aerossóis de sal marinho, ó, que circundam um continente antártico. Então, se vocês forem ver aqui, a gente vai ver em mais detalhes na aula de sistemas atmosféricos e circulação geral da atmosfera, que ao redor do continente antártico há uma região de formação frequente de ciclones extratropicais. E é justamente esses sistemas atmosféricos que estão transportando sal marinho ao redor da Antártica, tanto aqui no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Bom, a gente pode ver também aqui em laranja, então a areia do deserto do Saara sendo transportado em direção aqui à América do Sul. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ó, aqui mais no início dá para ver melhor. Vocês conseguem observar que essa areia do deserto do Saara, então esse aerossol, ele é transportado em direção aqui ao norte da América do Sul. E justamente essas partículas, elas contribuem como núcleos de condensação para a formação de chuvas sobre a região amazônica. E aí também, olha, a gente consegue observar aqui em verde fumaça de queimadas na região amazônica e também aqui no Cerrado Brasileiro, que é transportado para o sul do Brasil via jatos de baixos níveis, que são os rios voadores, né? Então, a gente consegue observar claramente, né, também no hemisfério norte, que os sulfatos, eles também são transportados tanto do hemisfério norte, tanto dos Estados Unidos, Canadá, quanto da Europa, aqui China e Índia, para outras regiões do globo. Tá? Então, essa animação ela mostra claramente como a emissão de determinado aerossol, ele não vai afetar o clima local somente, mas vai afetar o clima remoto, justamente porque a atmosfera terrestre ela é dinâmica. Então, através da circulação atmosférica e dos sistemas atmosféricos, esses aerossóis eles são transportados para diversas regiões do globo. Tá? Bom, e aí os aerossóis eles também vão ter um efeito na saúde humana. Então, quanto menor o tamanho do aerossol, maior vai ser os efeitos provocados por essas partículas, em especial os aerossóis menores do que 2,5 micrômetros. Então, só para lembrar, né, um micrômetro corresponde a 10⁻⁶ metros, então são partículas que são muito pequenas e justamente por isso elas têm um potencial de atingir os nossos pulmões. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um pulmão de uma pessoa que vive numa cidade com baixa poluição atmosférica,
e baixos níveis de aerossóis. E aqui não é o pulmão de uma pessoa fumante, mas sim o pulmão de uma pessoa que vive numa grande cidade, numa grande metrópole e inspira, né, grandes quantidades de aerossóis. Lembrando então que 37% do material particulável inalável, então dos aerossóis com esse tamanho bastante pequeno, 37% aproximadamente vem de veículos. E aí, como efeitos na saúde, então, alguns, né, eu posso listar aqui para vocês. Então, efeitos comportamentais e cognitivos, inflamação pulmonar e sistêmica, alteração do calibre das vias aéreas, do tôno muscular e do controle do ritmo cardíaco, alterações reprodutivas, morbidades e mortalidades por doenças cardiorrespiratórias, bom, dentre outros efeitos. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre composição atmosférica era isso, e até mais.